Começando mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona, dessa vez num lugar bastante improvisado, mas como eu prometi para vocês, vai sair esse pós-jogo e sim, a Bolívia torou, a Kombi finalmente saiu torando o áudio tricolor pelas ruas de São Luís, vencemos. E acima de tudo, estou muito feliz porque eu estava errado. Isso eu acho que é o mais maravilhoso. Sampaio vence por 4-2 esse clássico, e aquilo que parecia ser uma questão de acabou o ano, agora já era, não vai ganhar mais, é rezar para conseguir um empate aí, para ver se no Superclássico nós ganha. Agora o Sampaio vai com força total, vai com um clima um pouquinho mais leve, com menos pressão e com mais confiança para esse próximo clássico. E uma vitória que eu não esperava, e uma vitória para carimbar mesmo, certo? Para carimbar e mostrando que quando se tem vontade, quando o treinador pensa bem o que está fazendo, o time funciona mesmo que as peças não sejam maravilhosas, mas o time funciona e foi o que aconteceu hoje, certo? Então vamos para o vídeo de hoje do nosso pós-jogo. O Sampaio ele foi escalado com esse time, né? De Wellington Lima, Felipe Cauã, Clebão, Matheus Alves, Cavi, Isaldo, Stone, Peu, Gustavo Furtado, Eric Carrel e Neto. E aí teve um resto de uma rapaziada aqui e ali, ficou no banco, né, que normalmente ficam no banco, inclusive se tinha uma expectativa para o Matheus Moreste jogar, só que isso acabou não acontecendo. Deixa esse layout aqui bonitinho, né, mas vocês vão vendo aqui, e, inclusive a gente tinha algumas reservas, eu vou destacar o Pedro Teixeira, o Mazerochi e o Emerson Carioca, e além do Iago Rocha, que foram muito importantes para a partida de hoje, certo? O que aconteceu? O Sampaio, ele escala totalmente, escala errado, é escalado muito errado, né? O Felipe Cauã, ele é um zagueiro, só para jogar com 3 zagueiros, o time não funcionou, e o Isaldo fazendo meio que fosse um quarto zagueiro, vamos dizer assim, mas apoiando mais. Isaldo não conseguiu fazer essa função. Felipe Cauã estava muito perdido, e era o primeiro jogo praticamente dele como profissional no Sampaio, aí me bota no pior jogo possível. Claro, todo atacante ele tem que estar preparado para qualquer situação, qualquer jogo que ele possa ser colocado, ele tem que estar preparado, porque ele pode ser chamado, ele tem que dar conta. Só que também a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível, e colocar o Felipe Cauã nesse contexto não foi bom, e aí ele não foi bem, o time ficou muito espaçado, era uma linha de 4 defensores, onde o Carral ficava um pouquinho mais adiantado, não funcionou, tanto que era Carral mais adiantado, Neto fazendo das meias laterais, com o Stone fazendo as outras, o Peu ali no meio com o Cavi, ficou muito perdido o time, né? E o resultado foi o Sampaio saindo atrás do placar num golaço do Will. Eu fiquei na hora até puto, eu estava no estádio assistindo, fiquei até puto com o treinador, com o goleiro, mas, né, um gol que foi um golaço. O goleiro esticou, tentou, a bola saiu da mão dele, porque a bola foi se desviando da mão dele. Golaço, né? 1-0 de um Mac que era dominante ali com 16 minutos, e a sensação que era que o Mac ia atropelar. Mas é que tá um ponto que eu comentei no vídeo anterior, no vídeo de pré-jogo. O Mac, ele é um time que é bom, é um bom time, é um time que está sendo bem treinado, mas contra o Moto foi a mesma coisa e contra o Sampaio também. Ele tira muito pé, né? Principalmente nos clássicos, ele tira muito pé, não sei se é por medo, não sei se é por opção tática, mas ele tira muito pé e permite que o adversário cresça. E foi o que aconteceu hoje, porque logo em seguida, numa falha, né, os 2 primeiros gols de empate foram falhas da equipe do MAC, depois do Sampaio, foi se aproveitando dos espaços deixados, dando bons contra-ataques, né, mas isso já no segundo tempo. Se aproveita dessa falha, o Stone cruza na área e o Peu se adianta e marca o gol de empate. Só que aí não demora muito, né? O MAC normalmente volta a crescer muito na partida, a fazer volume, a chegar, a atacar, e o Will faz um cruzamento e Joelson acaba fazendo o 2-1, e esse jogo vai desta forma para o segundo tempo. E aí a gente foi pensando, pô, tá difícil, tem como, mas tá difícil, né? Sampaio teria que, até comentei nos stories, que o Sampaio teria que fazer uma mudança muito radical, não só no seu jogo, mas como também na sua, no seu ímpeto, na sua forma de jogar, na sua forma que os jogadores estavam observando o jogo e, acima de tudo, né, de acreditar que poderia acontecer alguma coisa. E foi o que houve, né? Porque o Sampaio não ficou só naquela expressão dos 15 minutos e morreu dentro de campo. O Sampaio continuou jogando, o Sampaio continuou atacando.
E, acima de tudo, as mudanças elas foram muito, né, muito bem feitas. Isso a gente tem que ser sincero. E aí o que acontece? No segundo tempo, o nosso querido Luciano Quadros ele acerta perfeitamente nas suas mudanças e, né, acaba colocando o Iago Rocha, Daniel Mazerochi e o Pedro Teixeira. A partir desse momento, ele consegue realmente colocar uma trinca mesmo de atacantes, uma trinca mesmo de meias, dois meias, um volante que é de posição e que é o que estava até jogando um pouquinho melhor nas últimas duas partidas e hoje foi bem, conseguiu consertar o problema dentro daquele meio de campo, dentro daquela lateral do Sampaio que estava muito complicado. O nosso querido Pedro Teixeira deu mais constâncias ao meio de campo, não lembro nas posições que eles acabaram entrando, deu muito mais constância dentro de meio de campo, e o nosso querido Mazerochi conseguiu dar maior apoio, porque a partir disso o Neto ele caía mais para as pontas e o Mazerochi também, então eles ficavam invertendo. Muitas jogadas era o Neto puxando e outras era o Daniel Mazerochi, ele sempre invertendo, sempre trocando essas posições. O Luciano gosta muito de fazer isso com o Mazerochi e funcionou, porque o Neto atuou muito bem no segundo tempo. O Mazerochi mesmo afobadaço, teve chute que ele mandou para longe, estava funcionando. E aí, né, como eu coloquei aqui, né, o primeiro gol do Sampaio, que foi do Peu, eu acabei deixando bem aqui, mas eu não coloquei ele, ó, o Peu, primeiro autor do gol, né, o gol do primeiro tempo. E aí, já no segundo tempo, o Sampaio vai lá e empata o jogo. O Daniel Mazerochi, novamente numa bola que acabou sendo chutada, né, acabou desviando. Até achei que a bola poderia ter desviado no Gustavo Furtado, porque ele acabou entrando também no segundo tempo, né, e foi muito importante. Depois o Emerson Carioca também entrou, mas eu achei que a bola tinha desviado dele, se eu não estiver enganado, não desviou no Gustavo Furtado, desviou no zagueiro e a bola sobrou no pé do Mazerochi, tirando do goleiro, botando pro fundo do gol. 2-2. A partir dali eu pensei, vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda fiquei achando, né, escabreado que tava, eu ainda fiquei achando que o Sampaio tomaria o terceiro gol, que o Mac ia crescer de novo e tudo desse por diante. Mas sabe o que aconteceu? O Mac sentiu. Aí vemos, o Mac sentiu os gols que tomou do Sampaio, o Sampaio cresce na partida, o Sampaio começa a se defender muito bem, o Sampaio começa também a contar com um pouco de sorte de algumas jogadas de impedimento, alguns impedimentos ali muito duvidosos que foram marcados, inclusive depois que o Pimentinha entrou numa jogada lá, mas são marcados esses impedimentos favoráveis ao Sampaio, né? Vamos contar, agora vamos esperar o dia que a gente vai ser prejudicado, que pelo jeito favorecido já foi, né? Se confirmando depois, né, caso realmente tenha sido, mas eu estava na hora do jogo. Então não, é difícil de ver. Pelo menos eu como torcedor, né? O bandeirinho, o cara consegue ver lá e às vezes acerta. Então, vai acontecendo esses fatores, mas mesmo assim o Sampaio começa a se segurar, mesmo com o problema defensivo que a gente tem, mesmo com a defesa muito fraca, a gente consegue se segurar. O Mac começa a ter dificuldade, o Mac começa realmente a sentir o jogo, porque ele percebeu que não estava conseguindo no banho-maria, porque o Mac está jogando no banho-maria, os clássicos, pelo amor de Deus, contra o Moto foi isso, contra o Sampaio é a mesma coisa. Ficou jogando no banho-maria achando que vai vencer a qualquer hora, e clássico não é assim, gente. Clássico você tem que jogar 100%. Não deu outra. O Sampaio soube se aproveitar, e aí sai de se aproveitar de falhas do time do IAP, perdão, do time do Mac, para se aproveitar dos espaços que gerou. Isaldo começou a jogar pra caramba, Isaldo tava péssimo, começou a jogar muito, virou o Maldini. O Pimentinha entrou outros jogadores também. As mudanças que o Mac fez ajudaram demais o Sampaio, porque o time piorou, o time caiu muito de produção e o Sampaio começou a crescer, porque o time não produzia ofensivamente do Mac e tinha muito espaço atrás. O Sampaio ficou à vontade, conseguiu explorar os contra-ataques e em duas estocadas, né, a primeira bola tem um cruzamento na área, que a bola sobra no Gabriel, no Gustavo Furtado. O Gustavo Furtado ele tenta chutar, ele tenta cabecear, a bola não vem suficiente, rebate nele e ele só chuta para dentro do gol, fazendo o 3-2. E por fim, né, que inclusive ele está aqui, né, e por fim, para deixar maravilhoso, inclusive eu queria muito que o Gustavo Furtado tivesse entrado na partida de hoje. No primeiro tempo ele foi muito abaixo como todo o time, mas depois a gente viu que ele tem ali, faz gol, né? Ele faz gol, mas meio atrapalhado, mas faz gol. Se ele fosse atacante atrapalhado que faz gol, tá ótimo. Agora, se foi só uma situação mesmo que ele teve sorte, aí lascou pra gente, certo? Mas aí também tem uma outra questão, é interessante que como o Sampaio ele cresceu, e até os jogadores que estavam mal, graças às boas mudanças e o Luciano Quadros ter consertado o time, o Sampaio subiu de produção.
os zagueiros começando a jogar bem, os laterais jogando bem, Isaldo numa partida sensacional, o Neto desfilando, fazendo o que queria naquele meio de campo, Daniel Mazerochi apoiando muito, Gustavo Furtado conseguindo aparecer, até o Emerson Carioca depois conseguindo aparecer, e aí se aproveitando desses cruzamentos, e aí nos 85, né, aquele jogo que a gente tava sentindo aquela tensão, mas tava ficando favorável para nós, Emerson Carioca, que entrou, vai lá, faz o seu gol de cabeça, faz o 4-2 e o Sampaio basicamente assina a vitória, porque a partir dali o Mac já não estava fazendo nada, não consegue fazer mais nada, não consegue produzir, não consegue atacar, não consegue chutar e fica por isso mesmo. É um time que sentiu demais a porrada e acima de tudo, eu acho que não sabe muito bem lidar com o favoritismo, né? O Mac é um time azarão. Não é à toa demolitor de cartazes, né? Porque ele quer derrubar cartazes. Quando ele é o cartaz, ele não sabe jogar. Né? Essa não é a função do Mac. E é o que apareceu hoje, né? Quando o Mac era o favorito, quando o Mac era maior, quando o Mac maior não, quando o Mac era realmente o time cotado, quando a gente achava que o Sampaio ia jogar mal, a camisa pesou. Acima de tudo, a camisa pesou. Então é isso, né? E com isso, o jogo terminou em 4-2. A buzina finalmente, né, rodou, graças a Deus, a buzina finalmente tocou, a Kombi rodou, e assim ficou a classificação. E eu esqueci de falar uma coisa. A situação está ficando tão drástica, e essa virada que o Sampaio deu foi tão espetacular em todos os sentidos, que no intervalo do jogo, com a vitória do Tum-Tum e a vitória do Motoclube, o Sampaio estava caindo para sétimo colocado. O Sampaio era o vice-lanterna do torneio, com a derrota se concretizando para o MAC. Esta era a situação do Sampaio. Eu nem me lembro de alguma vez que o Sampaio chegou a lutar para não cair no Campeonato Maranhense. Eu acho que isso nunca nem aconteceu, certo? É muito fundo do poço até para a gente. Então, era uma situação extremamente drástica que o Sampaio virou na tabela e virou dentro de campo. E agora a gente espera que vire um momento que o clube consiga jogar, que o clube consiga ter um pouco mais de tranquilidade, que o técnico agora tente acertar mais, entendeu? Os caminhos que ele possa tomar e, acima de tudo, dê um pouco mais de tranquilidade. É jogo difícil. O Moto pegou um Luminense que estava jogando muito bem, meteu 3-0, até gol de Adriano teve. Então, o que era para ser o clássico dos desesperados virou os clássicos dos aliviados e que vai ser muito interessante, que eu não sei quem vai ganhar. Eu não sei quem vai ser o Sampaio Moto. A gente espera que seja o Sampaio, né? Mas é um jogo totalmente aberto, muito mais aberto do que esse do Maranhão. E é isso, assim que ficou a nossa classificação. O Luminense continua na primeiro lugar com 6 pontos, né? Em seguida o Moto Clube com 5, Sampaio também com 5, e Maranhão com 4, fechando as zonas de classificação. IAP na quinta colocação no purgatório, né? Imperatriz e Tum-Tum hoje indo hoje para a repescagem, ou conhecido como jogo de playoffs do rebaixamento, repescagem do rebaixamento, e rebaixados, que o campeonato terminasse hoje, o ITZ Esporte. Então é isso, próximo jogo do Sampaio será quarta-feira, 7h30 da noite, super clássico. E amigos, tá totalmente aberto. Agora é hora de comemorar. O Sampaio não virou Barcelona, o Sampaio agora não é uma máquina, né? Barcelona, né? Porque eles estavam, o pessoal do bode estava se achando o Real Madrid do Maranhão, então a gente é o Barcelona, né? Não é a última, não é o melhor momento, agora não viramos o melhor, não vamos ganhar tudo, não é assim. Mas agora a gente vai comemorar, porque a última coisa que a gente esperava era essa vitória para aliviar, vitória mais que merecida. Vamos curtir esse momento, certo? Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até agora. Um beijão para você, né? Que está assistindo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.